como a mente está presa no tempo e como isso gera sofrimento para ela. Uma das origens do sofrimento, de acordo com o yoga, o Vedanta e as filosofias orientais, é exatamente a identificação da mente e do tempo com a nossa realidade. Mas, na verdade, a realidade factual, experimental, empírica do ser humano não está no tempo e não está nem na mente. A gente se aprisiona à mente porque a gente está presa ao tempo. Então, será que é possível sair do tempo? É isso que o yoga, a meditação, vai nos levar de uma forma mais profunda. E não só nos levar para o agora, mas nos treinar a nossa mente a estar no agora o tempo todo. Ao invés de você partir da mente para perceber e experimentar a vida, você parte do presente, do agora, que está fora da mente e fora do tempo cronológico. Então aqui eu vou te explicar nesse vídeo como que nós entendemos a mente e o tempo em contraponto com o momento presente. E você vai se convencer de que vale muito a pena treinar, estar no agora. Então vamos lá, ó. Aqui eu tenho uma linha reta, tá bom? Não tá tão reta assim, mas ok. Essa linha reta, ela não tem nem início nem fim. Vamos falar agora do tempo. Vamos falar agora tempo. O que é tempo? Passado e futuro, não é? Passado, que eu entendo psicologicamente como um ponto ou um período, certo? E o futuro, que ele está cronologicamente, psicologicamente, tá? Porque na verdade não existe em termos reais, tá lá depois do passado sempre, né? Existe essa progressão do passado para o futuro. Beleza, tá bom. Que eu tenho o ponto do passado e o ponto do futuro. Vê aí, sempre existe um passado e um futuro na sua mente, não é? A linha infinita, ok? A linha infinita, ela é o agora. Como assim? O agora, o instante que é vivenciado, ele não tem uma medida, ele não tem uma mensuração. Então, ele está sempre presente. Porque quando eu estava ali, pensa no passado, era um agora. Quando eu vou estar lá no futuro, independente dele se reproduzir da maneira que eu quero ou não, ele vai ser um agora. Então, o agora, o momento presente, o instante presente, vamos fazer um zoom nessa linha aqui, ó. Dá um zoom aqui. Você vai ver que neste zoom, tá bom, você tem essa linha, você tem o quê? Então, um conjunto de bolinhas que são um instante. Né? Só que isso daqui não é mensurável. Um instante não é um segundo. Um instante não é um milésimo de segundo. Não é sei lá, né? Não existe uma mensuração para agora. Ele é essa ideia matemática mesmo da linha. Uma linha, ela não tem uma mensuração. Ela pode ter uma mensuração, claro, de medida, né? Mas o que forma a linha são vários pontos infinitos unidos entre si. Então essa é a mesma ideia do agora. O agora está sempre presente, ele sempre se repete na experiência direta. Ó, agora, é tudo um agora. E o passado e o futuro, então, eles são somente ideias. É uma ideia. O futuro é uma ideia. Ideia, quando eu falo, é um pensamento. A mente interpreta uma situação que aconteceu no agora como um passado. Apreendendo memórias, certo? Memórias, emoções que se produziram da situação vivida. E isso que vai formar, então, a estrutura psíquica que vai ser manifestada no cérebro pelas áreas e pela neurobiologia, neurociência que a gente estuda hoje maravilhosamente, entendendo esses processos. Agora, isso daqui ainda assim é uma ideia. O futuro é uma ideia também. Então, uma ideia que geralmente, né, que está ligada assim, não à memória, mas expectativa, é o que eu espero. Mas o que eu espero é uma ideia que tem origem numa experiência do passado também. Então, se eu estou trabalhando o passado e o futuro, em termos de ideia, pensamento, memória, expectativa, né, em termos da ideia deles, do que eles significaram para mim, como que eles, né, se manifestam na minha mente,
a gente está trabalhando com a mente, no campo da mente, o que a mente decodifica. Agora vamos lá. A mente, ela trabalha de uma forma, vamos lá, ó, mente, ela trabalha de uma forma comparativa e mensurável, tá? O que isso significa? A mente, ela interpreta as coisas, ela consegue te ajudar a viver na realidade, diferenciando uma coisa e o seu oposto, ou os seus opostos, ou as nuances, tá? E mensurando. Mensurando o quê? Se é bom, legal, se é gostoso, se não é, se é alegre, se é triste. Entende? Isso que vai criando a experiência que o seu cérebro vai passar a criar os seus mecanismos de defesa, de evitação, de automatização para você viver de uma forma que você não precise processar tudo a todo momento, toda vez que acontece. Então vamos lá. Ó, o passado e o futuro, eles competem a mente interpretar como passado e futuro. São ideias. Estão no campo da mente. A mente, ela funciona por comparação e mensuração, assim como o tempo. O tempo só existe, o tempo cronológico, ele é relativo, né? A gente já sabe disso. Agora, ele só existe, tão relativo que só existe se ele consegue ser mensurado e se ele tem um comparativo. Por exemplo, eu consigo medir um instante de 1 minuto, um instante de 1 segundo, mas eu não consigo medir a experiência presente. Então, o agora, ele acontece, a presença, o agora, esse que, né, pode soar como uma medida de tempo, mas não é, ele acontece fora da mente. Ele está fora do campo de compreensão da mente. Você entende? Que tudo que é compreendido pela mente tem que ter uma medida? Fala alguma coisa para mim que a mente compreende que não tem uma medida, no sentido de não ter um comparativo, não tem uma mensuração, aquilo que ela pode descrever e vivenciar. O agora, então, ele é eterno, ele é infinito, como a linha, porque não é comparável. Compara alguma coisa, qual que é o contrário do agora? O não agora não existe, né? Sei lá, pode ser que exista e a gente vai descobrir também, mas que nem a matéria e antimatéria, né? Mas em termos psicológicos e para a nossa vida prática, não existe algo que é contrário ao agora. Ele não tem uma medida de tempo, então não tem como ele participar do tempo cronológico. A mente, ela está estritamente relacionada ao tempo cronológico, tá? Cronológico, de cronos, que mede. Mede, e aí, maravilhoso, a gente tem, né, a gente usa essas medidas para viver, para fazer tudo que a gente faz, a gente usa cronos, o tempo cronológico. E a mente se adapta, ou não, né, a isso. A gente vê hoje um colapso que a gente está tendo com a percepção do tempo, exatamente porque, ao invés de a gente usar o tempo ao nosso favor, como deveria, como uma ferramenta, o tempo que está usando a gente, né? A gente está praticamente se escravizando pelo tempo. E a mente também. Por isso que ela fica presa às ideias, tá? Então vem cá, ó. Se eu tô preso a uma ideia de passado, que seja traumas, entendeu? Emoções, alguma coisa lá atrás que eu não processei bem, alguma coisa que eu estou evitando, que o meu próprio sistema está evitando, e isso cria um comportamento tal, que pode ser ruim ou bom, e vira automático. Se isso está operando em mim, como uma ideia, como já um sistema fechado, né, neurobiologicamente falando, isso daqui vai se reproduzir ali no futuro. E isso daqui são ideias, tá? Então não é que vai se reproduzir no futuro, vai se reproduzir em todo o tempo. Então, que futuro novo eu estou construindo se eu estou preso psicológica e cronologicamente ao passado? O passado ele está sendo reproduzido a todo tempo. O futuro ele se torna um medo de evitar coisas daqui, se torna algo já pré-determinado. Isso que, de acordo com a filosofia védica, vai nos manter num ciclo fechado. Ou mesmo no budismo, não é? Que se fala do Dharma e do Karma, no hinduísmo e também na tradição védica,
que não necessariamente é o hinduísmo, né, o yoga, Vedanta e outras escolas, também vão falar de Dharma e Karma. Você está presa na roda de samskara. Essa roda te faz ficar presa realmente à experiência. Você não consegue criar nada novo, sair dos ciclos de repetição, por causa exatamente disso. Agora, o que a gente ganha aqui? A consciência do agora. Então vamos lá, vamos voltar para o agora. O agora está fora do tempo, fora do que é mensurável. Quando você está vivendo o presente completamente, não existe a mente entrando para influenciar essa experiência. O agora, ele participa, ele está fora da mente, certo? Mas quem que experimenta o agora? Se não tem, não é que não tem uma mente acontecendo ali, tá? Ela vai estar acontecendo, mas ela não vai estar influenciando diretamente e de uma forma automática ao que acontece, a sua experiência, ao que está sendo vivido. O agora, ele abre pra gente uma outra dimensão, que a gente pode falar psíquica, tá? Mas pode ser fenomenológica, que tem o nome de consciência. De novo, consciência. A consciência do momento presente não é a mesma coisa que a mente vivenciando o momento. A mente vivencia as coisas dessa forma, aprendendo conhecimento, aprendendo experiências, inclusive os sentidos eles passam também por uma interpretação da mente. Então a mente, ela quer interpretar as coisas. Ela foi feita para isso. Maravilhoso, tá bom? Deixa ela ficar interpretando. Agora, a consciência do momento coloca a mente num lugar de periferia. Eu estou, então, completamente atento ao que eu estou vivendo. Eu estou completamente fundido com a experiência, sem que a mente entre querendo dar juízo, entendeu? Querendo já dizer se é ruim ou bom, querendo já avaliar, querendo já guardar essa memória para falar não gosto, não quero mais isso. E de novo, não que não seja importante que a mente faça o trabalho dela, de interpretar, de prever, de criar, né, junto com o cérebro, o seu aparato psíquico que já está preparado para uma situação ou outra. Não é isso. Aqui a gente está dizendo num sentido de sofrimento psíquico. Porque qual que é a origem do sofrimento nesse sentido? E de acordo com os textos clássicos, tá? Dessas filosofias que eu estou trazendo aqui. O sofrimento, ele começa e termina na mente. Se você tem uma forma de conseguir olhar toda a sua mente de fora, isso é um treino, entende? Eu consigo ver o que ela está fazendo. Ela está criando isso daqui, essa ideia de passado, está criando essa expectativa outra, etc. E a gente só consegue fazer isso desenvolvendo a consciência do momento, a consciência do agora, saindo do campo de compreensão da mente, nos afastando um pouco dessa dinâmica mental. Então, quando eu estou no agora, em que é infinito, que não se mensura, eu estou ali vivenciando quem sou eu, né? É o experimentador, é essa consciência que agora consegue até observar a mente. Existe o observador, a consciência, que está diretamente relacionada com o que está sendo vivido. Quando vem essa lindinha aqui da mente e entra aqui querendo interpretar, dar forma, evitar, constrói uma emoção, entendeu? Ela vai começar a gerar uma ideia sobre essa experiência. A ideia sobre o fato, sobre a experiência, cria convicções, crenças, evitações, e ok, temos uma função disso, desde que não aconteça sempre. O que ela pode criar também? Apegos. Apegos. Como que isso é vivenciado? Quando eu pratico meditação, a meditação é a prática do agora. É tirar a mente do tempo. Tirar a mente da sua forma ininterrupta, viciosa, inclusive, de estar tendo que interpretar tudo que vivencia. Quando eu estou treinando agora, quando eu estou cada vez mais sustentado no agora, tudo que você faz, você vai fazer com o mínimo de apego, na verdade nada de apego, mas ao mesmo tempo com o máximo de envolvimento. O mínimo de apego e o máximo de envolvimento.
nada de apego, mas com muito envolvimento. Entende isso? A partir dessa compreensão, você passa a viver a sua realidade interna, que é individual, que é fenomenológica, ou seja, que não é mensurável, tá? É de cada um, mas você passa a viver com base no agora, sabendo que a sua mente está construindo ideias sobre aquilo, só que você não se apega a essa ideia, porque você vê que é uma construção, você está conseguindo observar isso. Esse é o autodomínio que parte da prática da meditação, que não só é a meditação clássica, você não precisa ficar o dia inteiro sentado, entendeu? 1 hora por dia sentado. É maravilhoso? Sim, mas tem outras formas de fazer isso. Mindfulness, né? Próprio yoga moderno, mas enfim. Então, aqui é interessante a gente entender, né, essa ideia do tempo psicológico, que está associado a tempo cronológico. Cronos, que é uma representação aqui do tempo linear, linha do tempo, né? Sempre progressiva, de acordo com a tradição grega. E você tem isso em contraponto com o tempo qualitativo, com o que de fato é experimentado, como é experimentado, que é o tempo, né, com o nome de Kairos. Então é um tempo que tem qualidade, que não tem mensuração. Aqui está a ideia do yoga e da tradição védica de agora, de momento presente. O poder do agora, então, é exatamente esse. Te fazer entender que isso aqui é um estado ininterrupto que você pode vivenciar. Porque passado e futuro, eles estão lá no tempo linear, cronológico, cronos. O agora, ele não tem medida. Ele está sempre presente aí. Ele é onipresente. Ele é incomparável, não é? Então, neste estado que vai estar associado, né, que está além da mente, então é a consciência. Como que você experimenta o agora? A consciência dele, tomando consciência do agora. Eu posso simplesmente falar, respira, inala o ar, segura, solta, segura, inala. Nisso você já teve consciência da respiração, claro. Mas você já entrou num estado mais consciente do que mental. Dessa consciência que, para a tradição védica, vai ter alguns nomes, tá? Tô dando o nome aqui de Atman. Atman é essa consciência que observa tudo antes da mente, que está fora da mente, que está fora do tempo linear. A mente está aqui, ó. A mente é o passado e suas representações, é o futuro e suas representações. O agora está fora deste campo. Então, tendo a consciência do agora e praticando isso, eu estou liberto das ideias que a mente criou do passado e que está criando do futuro o tempo inteiro, baseado ainda no passado, às vezes inconscientemente. Vivendo o agora, praticando isso daqui, eu estou sustentando esse lugar dentro de mim, da consciência presente, a consciência que observa tudo e que consegue começar, então, a olhar para o passado e para o futuro de uma forma menos dependente. Eu não estou mais dependente do passado e do futuro. Porque eu entendo que a vida acontece no agora. Então, essa ideia da respiração que eu trouxe, sim, a gente pode facilmente, guiadamente, em um momento, entrar numa consciência de agora. Só que o quanto isso vai ser sustentado, daí que entra a prática. Então, em outras palavras, né, no momento presente, no agora, tudo que é vivenciado não tem a interferência da mente. Você consegue perceber o que está sendo, o que está acontecendo, o que você está pensando do que está acontecendo, né? O que o seu corpo está sentindo do que está ali acontecendo e como que a sua mente está interpretando tudo isso. Como essa consciência do agora, ela não tem a mente entrando já na hora para interpretar, para julgar, para dizer se é bom ou ruim. Não, você vai simplesmente viver aquilo como se você fosse aquele momento, você está se fundindo com a experiência, você não se apega àquilo, mesmo se for muito bom. É aí que está, por exemplo, surgem os vícios e os prazeres que a gente não consegue controlar. A mente entrando
entre você e a experiência prazerosa, querendo que continue mais, porque é muito bom, que não acabe, ou que evite, ela vai criar um monte de limitação ou comportamentos repetitivos. Numa rotina, por exemplo, pensa aí na sua rotina, todos os dias você acorda, tá horário, vai, come, tá, né? Geralmente a gente tem uma rotina bem delimitada e que ela fica entediante. Por que que a rotina, ela geralmente fica entediante? Claro, ela pode ser que ela esteja de fato, né, entediante no sentido de que ela não está representando aquilo que você quer viver. Se não for necessariamente isso, ou até se for, independente disso, quando a gente vivencia, né, repetição de padrões na nossa vida, ali, numa rotina, parece que os dias eles são iguais, é tudo igual, né? Isso que pode gerar esse tédio. Mas não é igual. Na ideia de agora, da consciência do agora, nada nunca também é igual, mesmo se for parecido. E é assim que o seu cérebro e a sua mente, se não forem bem conhecidos e desenvolvidos, eles vão repetir padrões de evitação e de prazer. Então, se existe uma prática do agora, eu estou sempre presente no momento, cada vez mais você faz isso, você vê que mesmo na rotina repetitiva, as coisas mudam. Porque o seu olhar agora, ele não parte mais das lentes do passado para determinar o que vai ser a sua experiência. E também o seu olhar para a experiência agora, mesmo se ela for uma rotina repetitiva, estou aqui nesse mesmo lugar todos os dias, se o seu olhar ele também tiver não só as lentes do passado determinando o agora, mas as lentes do futuro, do que você espera determinando o agora, você percebe o conflito que acontece aí? Acontece um conflito, porque é o tempo cronológico, a mente aprisionada no tempo, querendo determinar a experiência da vida que não está no tempo cronológico, que está no tempo qualitativo, da qualidade, do fenômeno acontecendo. Você vai experimentar um dia que seja a mesma rotina do anterior, de formas completamente diferentes. Isso dá tom à vida. Isso não só dá tom à vida, tá? Eu não estou falando no sentido de assim, então vamos ficar no agora, porque aí a gente se contenta com a rotina, com essa rotina péssima que eu estou vivendo. Não é isso, né? Mas para você, inclusive, conseguir sair de um padrão de comportamento, de uma rotina que não faz sentido para você, de um projeto que você quer, de fato, que se concretize no futuro, você tem que se libertar das ideias, das camadas e camadas, né, de filtros que estão determinando o seu agora. Então, o que está acontecendo no fim com a nossa realidade? Com a nossa realidade humana, neste momento, tá? Principalmente neste momento. Você não tem tempo de estar no agora, né? Como assim eu vou meditar? Como assim a gente vai respirar? Se você estivesse partindo do momento presente, de conseguindo tirar a sua mente do tempo, você não se apega e você ainda consegue construir coisas com muito mais envolvimento. Se um plano A seu não deu certo, você não vai se frustrar. Pode até se frustrar, ficar triste, mas você já tem um plano B. Porque você está presente. Você não é uma reprodução do seu passado somente. Você usa o seu passado para te ajudar no momento presente e também construir seus planos de futuro. Mas isso daqui é um campo que você tem domínio sobre. Não está dominando você. Essa é a diferença de sair da mente, do tempo cronológico e entrar no agora. O agora, ele sempre vai ter uma disponibilidade para você ressignificar tudo, o seu passado e o seu futuro. Entendendo que aqui, né, então o agora, ele está sempre aqui, ó. Tá vendo? A gente está sempre aqui, ó. Outra metáfora. Está sempre aqui, ó. Vamos supor que é uma montanha russa. Montanha russa da vida. Certo? Você está sempre aqui, ó, caminhando. Você está sempre no carrinho. Não é? O passado foi o que passou aqui, o carrinho que passou. Agora o futuro é para onde esse carrinho vai passar. Quem que está determinando o passado e o futuro? É o agora. É a vivência do momento. É como você vive o momento que determina o passado. Então não é o passado que determina o presente e o futuro. Ou não deveria. Então, em resumo, o agora é a nossa linha infinita. A única coisa que eu consigo, de fato, comprovar que existe é o momento presente. Mas ele não tem medida. Não é uma bolinha que tem 1 segundo.
Não, ele está continuamente acontecendo, ininterruptamente acontecendo. A experiência empírica direta da vida é agora. O passado, ele é uma faixa ou ponto no tempo cronológico, o futuro, outra faixa no tempo cronológico. Então você está entendendo que o agora, ele está aqui sempre presente. Quando a minha mente escolhe, minha mente, meu cérebro, a minha psique escolhe este recorte aqui, decodificando como passado, se torna o passado. Se o meu sistema está utilizando essa ideia aqui para continuar caminhando, eu estou preso ao meu passado e construindo um futuro que está preso a esse passado. Quando a gente pratica a consciência do agora, é onde você vai até experimentar a autorrealização, né? Que no yoga chama-se, ou moksha, a liberdade. Libertar-se deste padrão mental, libertar-se do campo mental, mente e tempo cronológico, e entrar na experiência real da vida. A experiência real da vida é o agora, é o tempo kairos, o tempo qualitativo, da qualidade da coisa. Que novas qualidades eu estou conseguindo enxergar neste momento, por mais que este momento esteja sendo parte da rotina. Esse momento seja muito parecido com o que eu vivi ontem. O que eu estou tirando daqui? Tá? Que novas ideias, que novos aprendizados, que novas percepções eu posso ter daqui? Que percepções eu estou tendo daqui que, nossa, me remetem, eu estou criando padrões de passado e estou preso nesse passado. Kairos também vai ter relação com Kali. Kali é uma representação arquetípica da tradição védica, que tanto o yoga quanto as escolas que vão dar origem ao hinduísmo, mais separadamente, vão usar como é uma deidade, mas é um arquétipo. E Kali, ela vem para cortar o tempo cronológico da nossa percepção primária. A nossa percepção primária, se ela for o tempo cronológico, se a gente tiver, então, ao invés de usar o tempo, ser um escravo do tempo, eu só consigo enxergar as coisas a partir da minha mente cronológica, você está presa no tempo. Você está presa na reprodução de passado, virando futuro o tempo inteiro no agora. Se eu pratico tempo kairos, Kali, eu deixo Kali cortar a cabeça, cortar mesmo, porque ela faz isso. Tá? Ela tem uma representação bem agressiva dessa crise de cortar o mal pela raiz. Não ver a vida a partir, primeiramente, do tempo cronológico. O tempo cronológico ele tem que ser secundário na nossa experiência. A experiência real ela tem que partir primariamente da experiência presente, do que eu estou vivendo agora, mesmo que isso seja repetitivo. Porque dessa forma você não se apega ao momento, você consegue perceber a sua psique criando os seus mecanismos, né, de defesa e tudo mais que são importantes, mas sem se apegar a ele. E aí o passado ele vira um ancião, de fato. Vira um apoio, mas não um determinador do seu agora e do seu futuro. E o futuro não vira essa coisa louca, doentia até, da sociedade atual principalmente, de ser uma busca incessante por algo que não existe. Porque você entende que essa busca ela é irreal, você nunca vai conseguir capturar o futuro, você nunca vai conseguir capturar o passado, se não dentro de uma ideia. Só que se você está preso a essas ideias, você vai sofrer. E o agora, claro que você não consegue capturar, mas você consegue vivenciá-lo de fato. O passado e o futuro não são vivenciados, é o agora que é vivenciado, lembra? Lá no passado cronológico, você estava num agora. Você estava então vivendo o quê? O agora. No futuro próximo lá que você está esperando, você vai estar no agora. Então a gente tem que trabalhar. Esse tipo de filosofia, né? Por mais que possa parecer difícil de entender e muito profunda, na verdade é muito simples. Muito simples. Porque a gente está sistematizando algo que na verdade deveria ser óbvio para nós, né? Ou não sei se deveria, enfim, mas dá para a gente simplificar a experiência da vida se a gente treinar isso daqui. Por que que a mente ocidental principalmente,
né, atual acabou indo para um caminho de sofrimento quase que pandêmico, né? Sofrimento de ansiedade e depressão, outras condições aí também que estão sendo faladas, discutidas. Por que a gente está num sofrimento tão grande com a vida, numa luta com a vida? É aí que está. O que é não lutar mais com a vida? A consciência do agora. E a consciência do agora vai se fazer, claro, todas essas filosofias vão colocar como centro da vida e da prática mental, do treino, a meditação e as suas várias técnicas possíveis de serem feitas. Bom, então eu espero que você tenha conseguido compreender um pouquinho, tá, sobre essa filosofia. Claro que isso daqui é muito difícil e desafiador trazer em metáforas, em palavras, porque, de novo, é uma ciência experimental, algo que você experimenta. Não tem como a gente, de novo, conseguir mensurar o agora, mesmo em palavras, sem que você tenha vivenciado isso. É indizível. Ele pode ser aqui traduzido, mas treine a sua mente a estar no agora. Não pense que estar no agora é então você não ter controle de nada. A mente quer sempre controlar, né? Mas pelo contrário, esse controle viciante da mente é o que mantém a gente preso nesse ciclo. Quando você está completamente presente, você está apto a planejar mais, a pensar além, a pensar outras possibilidades, a não se surpreender com algo que pode acontecer. Pelo contrário, usar aquilo a seu favor. Mas a gente só consegue fazer isso com os desafios da vida estando presente. Isso é um treino muito possível. Então, agradeço a sua presença aqui. Se você quiser saber mais, continuar sabendo mais sobre essas filosofias e como a gente aplica isso na nossa vida prática, me segue aqui no canal, comente nos vídeos, isso ajuda muito aqui também, até eu a aprender novos conceitos e novas formas aqui da gente vivenciar a nossa vida e a nossa mente de uma forma mais sustentável, coletiva e com mais harmonia.